Olá, você se conhece? Se eu te pedir para descrever, sem pensar muito, 5 virtudes e 5 defeitos, ou falhas, ou aspectos que você não gosta, você saberia dizer? Sustentando a verdade, a honestidade? Bem, gente, seja muito bem-vindo a mais uma Conversa de Bom Tom. Hoje a gente vai falar da importância do autoconhecimento para o fortalecimento da identidade. A maioria de nós caminha sem saber para onde está indo. A maioria de nós caminha sem refletir sobre si mesmo, sobre os fatos que acontecem. E, consequentemente, claro, isso vai gerando dificuldades, problemas, atropelos, sofrimento. O desconhecimento de nós próprios passa pelo corpo físico, pelo emocional, pelo mental e pelo espiritual. O fato de estarmos desconectados de nós desde a infância, onde nós somos chamados muito para o meio externo, em atender às ordens do externo, que é um processo até natural, onde a criança ela precisa dos adultos para a sua sobrevivência, onde a voz do adulto tem um peso muito grande, principalmente de pai e mãe. Em seguida, daqueles cuidadores que mais presentes se fazem. A criança sente a necessidade da validação de amor do outro. E muitas vezes, dessa necessidade de ser amado, ela pode desenvolver modos substitutivos da segurança de amor pelo reconhecimento. Então, a criança pode se forçar a um determinado comportamento, um determinado modo de funcionar, porque ela vai percebendo que aquilo agrada aos seus pais ou aos seus cuidadores, sem que necessariamente agrade a ela. E daí vem surgimento de muitas crenças que não são delas, mas que vão sustentar o modo dela funcionar ao longo da vida. O modo dela lidar com as emoções, os pactos internos que ela forma a partir dessas crenças, com os pais, com as figuras de autoridade que vão seguir em seguida. E tudo isso vai gerando um contínuo nesse processo de afastar-se de si mesmo. E quanto mais nós vamos nos afastando da nossa essência, claro, que esse intervalo, esse espaço de distanciamento de nós mesmos, vai gerando uma fragilidade na nossa estrutura. Uma fragilidade, uma falta que, consequentemente, vai gerar necessidades compensatórias, que na grande maioria das vezes são transformar em sintomas no corpo, no lidar com as emoções, na inteligência emocional, e as distorções mesmo espirituais, Então, desde cedo, nós somos criados, para obedecer essas ordens externas, para nós termos um lugar no mundo. É muito raro encontrar pais que escutem as crianças de acordo com as necessidades delas, sem superprotegê-las e sem coibi-las do seu jeito próprio de ser. Os pais tendem, e não estou falando aqui de certo e errado, mas os pais tendem a colocar as crianças no processo que a gente chama de educação, muitas vezes baseado somente nos seus interesses, naquilo que ela acredita que é certo, mas faltando ouvir, ver, enxergar a criança na sua essência, as suas características. Seria muito profícuo numa educação de pais para os seus filhos, eles observarem as características daquela criança. Aquela pergunta que fiz logo no início. Você se conhece? Você consegue dizer 5 virtudes, 5 defeitos seus? Do mesmo jeito, não contando ou numerando, que isso foi só um exemplo didático, para puxar nossa reflexão. Mas foi digamos assim, seria uma forma de olhar para a criança e
Em observando-a, identificar quais são as tendências, quais são as características próprias dela, que a função dos pais seria fortalecer a luz que essa criança tem, e ajudá-la no seu processo de lidar com as sombras, com as características que possam ser consideradas defeitos, negativos, tudo didaticamente, já que tudo é processual, tá? Para assim ajudá-la a superar. É assim que eu vejo o processo de educação. Então, poucos são os pais que dedicam esse tempo para esse aprendizado desse serzinho novo que está ali surgindo, para que possa, tal qual um artesão, tá, ir tecendo fio por fio, tá, ou ajudando os fios internos, tá, saudáveis, que constituem a estrutura da identidade daquele ser, que ele antecede, ele já tem características próprias, independentemente dos pais que tenham. Então, para nós é importante, tá? Eu quero puxar vocês para essa reflexão, tá? Como que as nossas distorções, tá? A fragilidade da identidade, ela começa desde cedo, à medida que nós pais, nós não acolhemos, nós não olhamos para os nossos filhos com características próprias, tá? Nós tendemos a, digamos assim, pegando aqui minha cachorrinha. Opa. Então, nós tendemos a querer simplesmente que eles sejam aquilo que nós queremos. E isso acaba gerando muito sofrimento à medida que eles vão mostrando, né, ou que eles não, digamos assim, possam não parecer o que nós queremos, e muitas vezes gera muita frustração quando lá na frente, já quando adolescentes, eles se mostram com características que não é aquilo que muitas vezes os pais gostariam que fosse. Se nós investirmos na infância, dedicarmos tempo, tá? E nós criamos vínculo a quem e ao que a gente dedica tempo, não tem como. É a qualidade do tempo e a quantidade do tempo que vai determinar a qualidade da relação. Não tem como. Se você investir tempo, tá, para criar um vínculo fortalecido entre você e seus filhos, você vai ajudá-lo a fortalecer a identidade, tá, o que não quer dizer rigidez na estrutura, mas uma consciência de autoconhecimento, que vai ajudar muito em processos futuros, no desenvolvimento futuro, tá? Diminuindo muito a probabilidade de ter problemas, tá, com eles no futuro. Tá? Então, hoje, muitos pais não têm paciência, por exemplo, de educar, por exemplo, comer. Então, é muito comum nós vermos pais que simplesmente dão o celular, porque dizem, olha, eu não tenho tempo, tem que ser rápido, então dá ali para a criança um celular no momento em que o cérebro dele não está maduro para poder receber acessar aquele nível de comunicação, e isso vai gerar dificuldades, tá? Os pais acabam, digamos, por mil motivos, e volto a dizer, eu não estou julgando, mas isso é uma constatação de realidade, os pais acabam tendo dificuldade, tá, de dedicar tempo, um tempo que é preciosíssimo para a formação da identidade da nova pessoa. Então, os pais querem colocar regras, querem definir o que é bom para elas sem ouvir, sem prestar atenção naquilo que realmente significa. E como eu disse, isso vai gerar distorções na formação e no fortalecimento da identidade, que precisa sim de dedicação de amor. As crianças precisam mesmo, tá? E ao longo da vida, né, todos nós precisamos de demonstração de afeto, de carinho, de atenção nas nossas relações. Relações que não têm esse espaço e essa qualidade na comunicação, na interação, tendem a se esvair e se perder, mesmo que tenha consanguinidade, tá? Então, é muito importante a gente entender que as experiências que a gente vive na infância, elas vão ficando no inconsciente. E sem perceber, vão sendo reprimidas, vão sendo realmente guardadas lá no inconsciente, a gente nem lembra por que é assim, por que é assado. Como também as próprias emoções,
nós, na cultura de hoje, muitas vezes a gente não tem espaço para poder liberar emoções, principalmente se for tristeza, se for medo, se for raiva, porque há muito julgamento e condenação dessas emoções, que são simplesmente reações emocionais, que são naturais, são humanas, não se trata de ser bom ou ruim, elas são reveladoras de algo que nos faz bem, de algo que nos faz mal, que nos ajuda no processo de autoconhecimento. Então, muitos de nós temos muita dificuldade de nos apropriarmos de nós mesmos, tá? Porque realmente tem esse desconhecimento, tá? Então, muitos de nós, tá? Vemos muitas e muitas pessoas que não conhecem o seu corpo. Muitos de nós sentem dores porque machucam demais o corpo e a atividade física ou, tá? Mesmo no sedentarismo. Então, não conhecendo suas necessidades, mas simplesmente levando, empurrando com a barriga. Tá? As emoções, muitos de nós não reconhecem emoções. O que sente? Parece assim, poxa, como não? Mas é verdade. No consultório, na clínica, eu vejo muitas pessoas, poxa, peraí, tá? É todo um trabalho que a gente tem que fazer para identificar e nominar as emoções. Tá? Toda e qualquer situação, toda e qualquer reação tem uma emoção na base. E sem esse autoconhecimento, tá? Fica difícil você evoluir. Tá? No seu modo de lidar com as emoções, de expressar as emoções, de vivenciar as emoções. Claro que isso é indicativo de fragilidade da estrutura. Muitas vezes muitas pessoas têm muito medo de se expressar com medo do julgamento. Então não pode chorar, não pode demonstrar uma raiva, tem que ser equilibrado, tem que ser forte, e etc. Tá? Tirando a naturalidade do que somos. Muitas são as pessoas que têm muitas crenças limitantes, não sabem mais por que tem aquela crença, mas essas crenças, elas geram bloqueios que vão dificultar a qualidade de vida, dificultar inclusive a evolução, o progresso, a experimentação da abundância, porque tem crenças realmente limitantes e que foram, tá, as causas, os momentos foram reprimidos, então lá no inconsciente a pessoa realmente nem percebe, acha que simplesmente é assim. Assim também como a própria desconexão espiritual. A desconexão consigo mesmo, na fragilidade da estrutura, também gera uma desconexão espiritual, que faz com que a pessoa viva uma vida limitada, só na imanência, só por valores efêmeros, por conquistas pequenas, que no dia a dia, quando as dificuldades surgem, tá, essas pessoas tendem a sentir uma grande dificuldade de lidar, tá, quando aparentemente perde o controle, exatamente por não ter uma estrutura bem definida, tá, um fortalecimento da identidade, como eu tanto falo aqui. Então eu te proponho como exercício prático da semana, experimenta responder aquela pergunta que fiz no início. Tá? Terminou aqui de ouvir a conversa de bom tom, tá? Se gostou, dá o like, né? Se inscreve no canal, se assim não tinha feito, e compartilha com alguém. Pega um caderno e escreve 5 virtudes, 5 defeitos, e reflete sobre cada uma delas. O que é que você está fazendo para superar esses defeitos e falhas? Tá? De onde é que vem? Desde quando começou? E as virtudes, você está pondo em prática? A serviço de quê? De quem? Seja bem pragmático, bem objetivo. E você vai ver que isso pode te ajudar no teu processo de crescimento. Eu te desejo uma semana de plenitude, onde você assuma o que verdadeiramente você é, que é a luz. Nós somos luz. As sombras fazem parte desse caminho evolutivo, mas a nossa destinação é essa plenitude de luz. Quanto mais nós nos assumimos assim, mais nós vamos degustando, desfrutando da vida sem grandes esforços, com dedicação, mas sem sacrifícios. E esses benefícios vão se espargir pelas pessoas, onde quer que nós possamos estar com quem está. Então eu te desejo uma semana plena de compromisso consigo, de busca de paz e procurando fazer o bem, não só para si, mas por onde você for. Paz e bem.